CPMI do roubo dos velhinhos. A CPMI do INSS, pedido de prisão aprovado, prisão preventiva de 21 envolvidos nas fraudes, que tem tudo para passarem a ser conhecidas daqui a pouco como as maiores da história, talvez da humanidade, essas fraudes cometidas contra pensionistas e aposentados do INSS. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para a gente alcançar as pessoas, falar com eles de política, de geopolítica, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. Veja, enquanto o Brasil para assistir esse julgamento desse crime imaginário, essa tentativa de golpe imaginário que o STF está promovendo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, algo muito mais importante que isso, para o momento, talvez para a história, está acontecendo. A CPMI do INSS, a CPMI do roubo dos velhinhos. Por que mais importante? Porque nós sabemos qual vai ser o resultado desse julgamento. Ele já está, desde o início, é um julgamento absurdo, sem lógica, sem provas, sem nada de direito ou de justiça. Apenas fruto aí de uma tentativa de calar quem deu voz ao povo, né? Quem mostrou ao povo que existia algo mais do que a gente vinha vivendo até então, que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas enquanto isso, o escândalo que, acredito eu, será o maior da história do Brasil, talvez o maior da história da humanidade, de roubo, de fraude a pessoas, está sendo desmantelado na CPMI do INSS. Veja comigo, CPMI determina a prisão após aprovação, né, de 21 pessoas. 21 pessoas que estão ligadas a essas fraudes, ligadas aos sindicatos. Não vou trazer matérias longas aqui com você, até para não alongar muito o vídeo, mas aconselho você a procurar na internet e ver aí os cortes do que foi dito pelo advogado que deu início a tudo isso, que fez a primeira acusação disso tudo. Sindicatos que foram criados em 2024, o que derruba por terra aquela tentativa de ligar o Bolsonaro a esses roubos. Esses sindicatos foram criados com 0 associados, dali a pouco eles estavam lucrando 15 milhões por mês, 12 milhões por mês, 10 milhões por mês, sempre em torno disso. Entre esses sindicatos tem um que o vice-presidente é o irmão do Lula, que por sinal foi reeleito. E aí eles dizem que a fraude era do Bolsonaro. 21 prisões determinadas, e o desespero fez com que deputados e senadores do PT estivessem correndo para se reunir na sequência com o próprio Lula para tentar criar uma maneira de apaziguar essa situação. E aí eu pergunto para você, se foi o Bolsonaro que fez todo esse esquema, como eles tentaram vender para você, por que esse desespero quando começa a se investigar? Por que o medo que o tal do careca do INSS seja preso? E tantos outros? Será que é porque alguns deles falaram, se a gente cair a gente vai levar junto os políticos que organizaram tudo isso? Você deve ter visto na mídia já, teve esse tipo de ameaça partindo dos próprios sindicatos. Será que é esse o medo? Por que é que alguém que diz que não tem nada a ver com isso e tentou até trazer para ele isso, lembra dos vídeos do presidente dizendo que ele tinha descoberto? Nós descobrimos aí uma fraude. E agora por que esse desespero com medo que investiguem? Por que não queriam CPMI e não assinaram? E quando a CPMI saiu, tentaram ali na surdina, os bastidores, garantir a presidência e também garantir a relatoria. Perderam as duas porque os senadores e deputados fizeram de conta que iriam com o governo e na hora H votaram contra o governo. Elegeram a oposição tanto para presidir quanto para relatar a CPMI. E agora, pela primeira vez na história, 21 mandatos de prisão, prisão preventiva, quer dizer, a prisão para evitar um rombo maior, sai dessa CPMI. Entre eles, o famoso careca do INSS. E olha que o irmão do Lula arranhou para ser preso também. Teve muito perto de ser determinada a prisão dele também. Escapou dessa vez, talvez não escape da próxima. E aí eu pergunto para você, esse tem tudo ou não para ser aí o fato que venha botar uma pá de cal nesse governo que vem destruindo o Brasil? O que você acha disso? Pense comigo. Petrolão, mensalão, tudo que já aconteceu, por sinal, no final de semana, na surdina, numa canetada, o tal do Paulo Bernardo, o ex-marido da Gleice,
que ficou famoso por roubar aposentados há pouco tempo atrás, ele também foi perdoado, como tantos outros. Então a Lava Jato acabou para ele também. Todas as acusações ele foi perdoado, enquanto você estava aí comemorando o teu final de semana e não ficou nem sabendo, porque a mídia tradicional não fala disso. A mídia tradicional só quer falar do julgamento do Bolsonaro. E não quer falar disso, não quer falar de vaza-toga, não quer falar daquilo que vai contra os interesses deles. Mas mensalão, petrolão, propinoduto, toda aquela história que você já sabe, dinheiro na cueca, triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, contas offshore fora do Brasil, todas as empresas, JBS, as grandes construtoras, Odebrecht, tudo isso somado não chega perto do que foi roubado dos aposentados e das pensionistas. Não chega perto disso. Há quem diga, no início eu achei um absurdo, hoje eu começo a ver essa possibilidade, que esse rombo passe de trilhão. Estão entendendo o que é isso, gente? Você tem noção o que é trilhão? É um número tão alto que para nós, meros mortais, é difícil imaginar, né? Se 1 milhão é 1000 vezes o 1000, se 1 bilhão é 1000 vezes o milhão, 1 trilhão é 1000 vezes o bilhão. Olha o tamanho desse número, o tamanho desse valor. E nós provavelmente vamos chegar nesse valor de roubo de aposentados, de deficientes, pessoas cegas, pessoas em cadeira de roda, pessoas extremamente idosas, pessoas que precisavam desse dinheiro para comer. E em média de 40 a 60 reais, segundo esse advogado falou na CPMI, estavam sendo roubadas todos os meses. Gente, isso é de uma monstruosidade absurda, absurda. E o grande responsável por isso, ele tem que apodrecer na cadeia, junto com seus comparsas. E queira Deus que se descubra e se prove. Descobrir não, porque a gente já tem uma noção. Mas se prove cada um deles. Enquanto a cortina está sendo feita com Jair Bolsonaro, que nos provou absolutamente nada contra ele até hoje, que inventaram esse golpe ridículo. Enquanto isso, o nosso STF, a nossa Suprema Corte, está se escondendo do que realmente merece atenção, que é esse rombo do INSS e a vaza-toga, que mostra como vai o nosso judiciário. Nós vamos, de hoje em diante, acompanhando a CPMI, tentando trazer para você pelo menos um resumo todos os dias daquilo que está acontecendo na CPMI. Vamos falar também rapidamente sobre o julgamento do Bolsonaro, mas lá a gente sabe o que vai acontecer. Aqui eles têm um desespero em pensar o que pode acontecer. Então vamos falar sobre isso e também a vaza-toga. Hoje teve vaza-toga, teve o Tagliaferro entregando mais alguns podres do seu Alexandre de Moraes, que por sinal, não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas abriu os trabalhos lá do julgamento do golpe, né, esse golpe imaginário, fazendo um discurso político e mostrando que realmente ele não tem nada de judiciário, absolutamente nada, até porque ele não segue lei nenhuma. E se lei um dia existir nesse país, vai ser para pôr ele na cadeia. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Estamos num momento complicado, sabe? A panela de pressão está fervendo, está borbulhando. Alguma coisa vai acontecer, com toda certeza. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. Deixa aí a sua opinião, seu comentário. Quero saber de você o que você pensa de tudo isso. E até o próximo vídeo.